Olá, minha gente querida de todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é José Alessandro Neves. Hoje eu estou aqui para poder mostrar para vocês que o José tinha razão e Olavo não. Entre muitas publicações feitas por mim em diversas redes sociais, deixei muito claro que o bolsonarismo era autodestrutível. Mostrei também que Olavo de Carvalho nada mais era do que um idiota útil, sendo, na verdade, abraçado por aqueles que viram em si a oportunidade de chegarem ao poder. O homem que escreveu tudo que você precisa saber para não ser um idiota, na verdade, transformou idiotas úteis em inúteis e, portanto, não poderíamos deixar de ter um outro resultado a não ser esse catastrófico cenário de insanidade mental que nós estamos vivenciando no Brasil por parte dos bolsonaristas. Neste vídeo, eu quero mostrar para vocês o que realmente está no submundo do bolsolavismo, termo que eu empreguei muitas vezes, mostrando que Olavo de Carvalho e Bolsonaro, na verdade, se locupletavam. Uma anomalia político-ideológica. Um energúmeno travestido de intelectual, feito doutor, mestre e guru por aqueles que o veneravam sem sequer conseguirem dissertar minimamente qualquer uma das proposições elencadas por Olavo de Carvalho. Você vai saber o que eu pensava, o que eu escrevia, e sempre terminava minhas frases dizendo: o José tem razão e Olavo não. Fui atacado por aqueles que viam em Olavo de Carvalho alguma espécie de capacidade cognitiva e evolução intelectual, de modo que faziam dele uma referência de conhecimento. Mas o que Olavo de Carvalho, na verdade, produzia era o obscurantismo e o negacionismo. Mais do que isso, por trás disso, havia também uma indústria pornográfica. E é sobre isso que nós iremos falar agora, a partir de sérias denúncias que estão acontecendo por parte, inclusive de membros da família de Olavo de Carvalho. O bolsonarismo está em ruína. Eu espero que você fique comigo, não saia daí, eu volto já. Muito bem, Brasil, senta o dedo no like, compartilhe este vídeo sem moderação, marque inclusive aquele pastor bolsonarista, olavista, aquela juizeca, aquele operador do direito que diz que se inspirou em Olavo de Carvalho para tentar passar na prova da OAB, mas não passou. Aquele garoto que fez uma monografia e dedicou ao Olavo de Carvalho, ele é mais conhecido como Chupetinha. Então, vem pra cá porque o assunto é sério, minha gente. E eu não poderia deixar de trazer esta matéria. Aliciamento de mulheres e pornografia de menor. Filha de Olavo de Carvalho faz denúncia e ela está sob medida protetiva. Sim, filha denuncia a seita criada por Olavo de Carvalho. Uma das filhas de Olavo de Carvalho, Heloísa, presta depoimento, inclusive à Polícia Federal em Brasília, e ela promete entregar provas contra, gente, o irmão, isto mesmo, que era acusado de aliciar jovens de Goiás. Lembrando que Heloísa de Carvalho e a própria advogada, segundo o portal informativo Brasil 247, mas também outros portais, os links ficarão aqui na descrição para você, mostram que o chefe, na verdade, era o Olavo. E daí a gente já pode pensar o porquê alguns tinham tanta afinidade e veneração pelo guru. Até quem desgovernasse este país chegasse ao ponto de olhar para uma menor de 12 anos e dizer, sabe, aqui pintou um clima. A filha de Olavo de Carvalho presta depoimento à Polícia Federal
essa oitiva, entregando essa seita que supostamente teria sido criada pelo pai Olavo de Carvalho, o guru da extrema direita. E agora nós vamos mostrar com exclusividade a cobertura sobre a matéria, sobre um assunto que está tendo uma repercussão. E depois eu estarei apresentando para vocês alguns recortes. Você poderá encontrar muitas publicações minhas, inclusive, falando o que seria do Brasil pós-eleição com o bolsolavismo. Eu disse, corremos um perigo. E muitos que estão fazendo de Bolsonaro um Deus ainda irão lamentar. Então vem comigo, porque eu vou mostrar agora com exclusividade para você. Porque a Polícia Federal está investigando a família do Olavo de Carvalho por conta de uma denúncia de que Olavo de Carvalho, na verdade, por trás do discurso de extrema-direita dele, havia uma seita. Tá? E essa seita, ela teve os componentes dela, o que essa seita fazia, que era uma seita muçulmana herética, tá? Não é nem aceita pelo Islã tradicional, e havia uma rede ali de pedofilia, pornografia infantil, e tem denúncias com vídeos, com gravações. O filho do Olavo de Carvalho, um deles, que é Thales de Carvalho, ele está foragido hoje porque a Polícia Federal esteve na casa dele para apreender uma moça que ele teria, e tudo a Luísa vai falar amanhã. É muito importante você que está me assistindo agora compreender que Olavo de Carvalho teve um forte envolvimento, tá, gente, com o islamismo, com o muçulmanismo, tá? Inclusive questões relacionadas às suas mulheres, filhos. Então, eu vinha denunciando, sabe, aquele homem que ficava por trás de um monitor e parecia um intelectual, que eu fiz confessar que morreria com uma natureza de comunista, falando como comunismo. Isso está registrado lá no meu antigo Twitter, que infelizmente, o José não teve a projeção que está começando a ter, muita gente não ouvia o José. Eu dizia que Olavo aparentava dominar, por exemplo, a metafísica kantiana, não é? A fenomenologia russeliana, e eu dizia, esse cara não sabe o que está lendo. Isso aí é um schopenhaueriano ao avesso que teve um atrofiamento cerebral. Então, ele criava os seus jargões e as pessoas iam, de fato, repetindo, aparentando um certo grau de intelectualidade, na verdade. Mas vamos continuar. Teria aliciado desde que era menor de idade e depois ele constituiu como uma das 4 esposas dele. Foi lá, só que essa moça, ela seria incapaz. E aí houve uma decisão de uma desembargadora para que, com base na denúncia da família, para que essa moça fosse retirada do poder do Thales de Carvalho. E ele, então, está em local desde março, incerto e não sabido, para falar uma linguagem policial, e ele saiu, foi com a filha dele de 14 anos. E ali a Luísa amanhã vai apresentar algumas provas de que, na verdade, é uma seita, tem financiamento, e as pessoas, aquilo que o Olavo de Carvalho falava, que era só um discurso de extrema-direita, não era só, havia um componente também de seita, religioso, não sei se religioso, mas da seita, e com isso atraiu muitas pessoas, e amanhã a Luísa está aqui para isso, então ela veio e vai fazer. E mais uma coisa, ela está no programa de proteção a testemunhas, também isso é uma novidade, e outras pessoas, tem mais 2 pessoas que devem entrar também para esse programa de proteção a testemunhas que estão denunciando. Minha gente, como eu disse, o bolsonarismo está em ruína. Aquilo que eu disse no início de 2019, eu disse, o bolsonarismo é autodestrutível, Bolsonaro não será reeleito, e aqueles que hoje o veneram, amanhã
irão de fato combatê-lo. Isso já está acontecendo. Veja quantos abandonaram o Bolsonaro. Ele é de tudo, ele é nefasto, ele é traidor, né? Chefe de milícia, ligado à milícia, todos sabem disso. Triste é saber pastores evangélicos que continuam apoiando e defendendo o Bolsonaro a unhas dentes. Agora você está conseguindo entender porque o Chupetinha fez uma live com o pastor Lucinho Safadão? Aquele que achou normal beijar a filha e dizer, se eu te pego, o tipo assim, mulherão. Ou aquele pastor, também bolsonarista, que ousou dizer assim, a criança, ela é vítima quando sofre abuso. Você viu os pastores bolsonaristas se manifestando quando o índice de pastores presos por abuso infantil, na verdade, aumentou? Você não viu, minha gente? Inclusive o próprio tal de Silas Maracutaia, entre outros. Ora, o que na verdade está no submundo do bolsolavismo, se não a promiscuidade, se não uma indústria, né, pornográfica e de agenciamento do que? De menor. Se é o mercado infantil para a satisfação daqueles que dizem Deus, pátria e família. Agora vem comigo para que você consiga entender o que o professor José Alessandro já falava. Não é de hoje, mas eu não sabia usar redes sociais, eu não tinha um canal como eu tenho hoje, que está crescendo maravilhosamente, estamos entrando no debate público, não é verdade? A essa altura, daqui uns dias, Nicolas Ferreira, Malafaia já está usando fralda geriátrica, né? Porque quem quiser pegar minha playlist aqui e poder saber um pouco mais do que eu tenho trazido sobre a indústria mercantilista da fé, envolvida com a narcomilícia e coisa do tipo, é só maratonar o meu canal. Mas é bom que o moleque de Belo Horizonte já comece a passar vaselina, porque, não sei não, talvez 2027 ele vai ter alguém que vai desolavá-lo lá no Congresso. Mas segura aí, vamos lá. Olha só, em 21 de abril, em 15 de abril de 2021, na minha página, que eu não modero mais, eu estou tentando recuperar essa página com quase 5 mil inscritos, desde o ano passado eu estou tentando recuperar essa conta, mas eu ainda tenho acesso porque ela está publicada ainda. Veja o que o professor escreveu lá, veja pessoal, em 15 de abril de 2021. Quem era o presidente? Sim, o Bolsonaro. Um pensador que esteve na trincheira do esquecimento, ignorado pela academia, criticar o excesso de leitura como algo que impeça o desenvolvimento cognitivo, Olavo fazia isso. Mas por quê? Porque ele foi um indivíduo com certo retardo cognitivo, ao ponto de ter ficado durante praticamente 8 anos na mesma, série, vamos chamar assim. Não preciso de mais nada para dizer que a única coisa que poderia sair de Schopenhauer era Olavo de Carvalho com ad hominem. Significa, ele não tinha, na verdade, o que falar, a não ser somente por trás de um monitor, lendo, copiando, colando, produzindo nada, absolutamente nada que possa servir ao crivo da academia brasileira, diferente do José aqui, entendeu? Então, ele se passava por quem entendia de tudo um pouco, inclusive quando ele tentava dar uma de teólogo ou historiador, aí que lascava tudo mesmo. Mas veja só, o número 2 do ponto do que eu trouxe aqui. Estimo o mais sincero desejo de recuperação para Olavo, diferente daqueles que queriam celebrar a sua morte e tudo. Eu iria combatê-lo como eu desejei que Olavo continuasse vivo. Sim, gente, porque eu já tinha feito ele confessar lá no Twitter, marcando nas publicações, ao ponto dele dizer, eu não sou de direita e nem sou de esquerda, eu não sou porra nenhuma. Eu dizia, você vai morrer com natureza de comunista falando contra o comunismo. É verdade. Ele foi um idiota instrumentalizado, útil, usado claramente pelo Bolsonaro e seus filhos. Mas veja, olha aqui, eu desejava ainda saúde para Olavo. Contudo, não posso deixar de afirmar que seu maior mérito foi conseguir transformar idiotas úteis em idiotas inúteis.
bacharéis em ignorância e em mestres na ignorância. Eu ainda quis aqui trazer um termo que eu inovei de ignorância em ignorância. O que é ignorância? Esse é um termo que eu estou tentando encaixar no vernáculo da língua portuguesa. É o extremo do extremo do extremo da ignorância. É tipo Nicolas Ferreira, né? A Juizeca lá que está fora do Brasil, que tinha questão de dizer não, porque o meu vernáculo, meu português, mas já deu para perceber, tadinha, que se ela fizer uma reavaliação em proficiência no direito, não sei se ela vai conseguir passar, porque aquele outro da Polícia Federal eu disse que não passaria e não passou. Essa galera é incapaz de conseguir produzir alguma coisa de fato coerente, fundamentada e assim, sem precisar de qualquer material na mão palpável para poder desenvolver. Por quê? Porque não possuem capacidade cognitiva. Olavo não permitiu que isso acontecesse, porque ele também não tinha. Então veja, Olavo não produziu pensadores, apenas robôs, repetidores de informação, recitadores de versinhos, tipo a Juizeca, ai que meda dela, tipo Alan dos Santos, Nicolas Ferreira. Juntem todos e venham para um debate com José. Vamos ver quanto tempo vocês vão resistir. Será que conseguirão debater comigo, analisar os grandes nomes que eram levantados por Olavo de Carvalho? Eu vou aguardar vocês. Segura, peão! Calma, gente, não para por aí não. O José ainda disse isso aqui, ó. Ó, presta atenção. Esse print eu guardei, as 7 chaves. Por quê? Lá quando o Olavo estava na era do Orkut, em que eu cortava a cana, ainda para encher carreta, estava terminando já ali a minha primeira pós-graduação, tentando, né, ir para a minha pós-graduação, cursava Direito, inclusive, Olavo de Carvalho havia publicado isso aqui, que eu já havia, falando quando ele, na época, dava aula de astrologia no tal de Orkut. Vamos ler isso aqui? Isso aqui eu dedico os alunos de Olavo de Carvalho, tipo Chupetinha, Gai, né, Carlos Bolsonaro, essa turminha aí que sofreu um atrofiamento cerebral com baixa cognição, distopia profunda cognitiva. Olha o que Olavo de Carvalho falou: não chora não, bolsonarista, não chora não, olavista, porque eu dizia lá nas minhas publicações que poderão ser consultadas por todos, sem edição, porque eu não tenho nem mais acesso à minha página do Facebook. O José tinha razão e o Olavo não. Olha aqui, ó. Aparentemente não tenho alunos nem leitores. É verdade, Olavo, pelo menos nisso, ele acertou. Tenho seguidores, devotos, fiéis, militantes e cultores idolátricos. É verdade, Olavo. Nisso, pelo menos, houve um pouco de honestidade. Todos iletrados e de baixíssimo QI, tipo Nicolas Ferreira e companhia. É de fato claro que aqueles que estiveram ao redor de Olavo não poderiam aprender nada. E por quê? Porque Olavo também não sabia nada. As pessoas confundem informação com conhecimento. O conhecimento ele é produzido de forma científica, ainda que empiricamente, dependendo no campo da epistemologia do conhecimento, ok? Os critérios metodológicos que você vai empregar para poder produzir o conhecimento. Olavo era incapaz, era como os próprios alunos, só repetia o que lia e por isso atacava a academia e por este motivo atacava tanto a leitura, numa leitura péssima de Arthur Schopenhauer. Vamos lá? Olha aqui, ó. Ninguém discute as minhas ideias e nem me cobra explicações. Claro, Olavo, como que você poderia exigir que seus alunos fizessem isso se você não tinha uma pedagogia e um método de desenvolvimento cognitivo? Mas por que você não tinha uma pedagogia e nem um método de desenvolvimento cognitivo? É simples, porque, na verdade, não possuía a capacidade cognitiva suficiente para levar aqueles que o seguiam a se desenvolverem. A culpa não é daqueles que, por exemplo, me seguem. E se os meus seguidores não estão se desenvolvendo, se eles têm um baixo nível cognitivo, alguma coisa está errada. Eu preciso mudar o meu método, mas para mudar o meu método, eu preciso, na verdade, ser proficiente naquilo que eu me proponho. Olavo era incapaz. Eu vou tentar achar, me comprometo com vocês, vou reativar minha conta Janeves
@janeves2018 no Twitter, vocês verão que está desativada, para pegar, inclusive, vários debates meus em comentários com o Olavo, e ele corria dos debates comigo. Corria, porque eu dizia, aceita debate com todo mundo, e por quê? Corria, e eu vou provar isso, ao ponto de eu fazê-lo confessar que ele, na verdade, era ainda um comunista enrustido, que só tinha um certo ressentimento contra a esquerda. Por quê? Porque viu grandes nomes da cultura nacional e da literatura chegarem onde ele foi incapaz de chegar, porque não se desenvolveu, ainda mais em questões também morais. Mas segura aí, ninguém ousa sequer fazer perguntas. Por quê? Porque você não produziu. O mesmo que ensinava sobre a dialética, sobre a retórica aristotélica, não é, a maêutica e a paideia, não era capaz de transformar os seus alunos em pensadores. Porque pensadores pensam, pensadores questionam, pensadores duvidam. Olavo, eu não sei se as pessoas acreditam em mundo após morte, onde ele possa estar, para mim não está em lugar nenhum. Mas, se ele estiver em algum lugar nesta hora, ele deve estar, com certeza, soltando fumaça pelo ouvido. Olha bem, ninguém ousa sequer fazer perguntas. Todo mundo recorta o que eu escrevo, gruda na parede, decora e recita antes de dormir para ver se ganha na loteria. Eu conto ou vocês contam? Veja o cenário do nosso país. Vocês poderiam esperar alguma coisa de um garoto chamado Nicolas Ferreira, um moleque, muito mal alfabetizado, com uma monografia que eu vou fazer um vídeo aqui mostrando. Se ele ficar de frente comigo para uma sabatina na própria produção, eu acho que ele vai ter o certificado cassado. Mas segura, peão. Olha só o que o professor havia escrito em 14 de março de 2021. Ou seja, um mês antes, já no meu perfil, que ainda está público, mas não tenho acesso. Veja, quando leio os textos dos discípulos de Olavo de Carvalho, e com uma simples retórica se exige o mínimo de saber, e nada se extrai, a não ser boçalidade, e um vernáculo pejorativo obstado por um ad hominem, eu realmente sinto-me culpado por ter ignorado o poder das redes sociais. Significa, como eu comentei, se eu tivesse usado os mecanismos que hoje eu uso, Olavo de Carvalho não teria conseguido disseminar 50% de tanta mentira, besteira e asneira como você possa imaginar, seja pensado num campo teórico, num campo científico, um negacionista e mais do que isso, um promíscuo. Bem, isso já está provado pelos membros da própria família. Então, meu amigo e minha amiga, veja, o bolsonarismo está em ruína. Você tem motivo para se engajar aqui comigo neste canal, mandando a sua contribuição, mandando o seu Pix, não me importa o valor, você vai estar me ajudando a investir, inclusive no Google Ad. Para quê? No Google Ad, para que eu possa fazer com que este conteúdo chegue a mais pessoas. Ainda há tempo de curar o Brasil, ainda dá tempo de você me ajudar a bolsolavar o Brasil. Tem muita gente que ainda tem uma parte do cérebro que funciona e a gente consegue tentar melhorar a outra parte. Então, vem comigo, eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se gostou, deixa o like, compartilhe, comente, convide outros amigos para conhecer o homem que está tirando o sono do bolsonarismo e fazendo Malafaia usar fralda geriátrica.